Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra, então, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e versículos 13 e 14 em diante, que nos diz o seguinte. No dia de sábado saímos para as portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Assentando-nos, falamos às mulheres, e ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servira a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Então aqui eu quero contar para vocês a história dessa mulher, a história de Lídia. Lídia, ela era uma gentia convertida ao cristianismo. A cidade de Filipos, ela era uma cidade onde a Lídia estava, ela não era natural de Filipos, ela era natural da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira era uma cidade idólatra, onde havia muitos templos de adoração aos deuses. Mas essa mulher aqui morando na cidade de Filipos, ela está tomando um rumo um pouco diferente do que aquilo que se esperava por alguém que nasceu numa cidade idólatra. A Lídia, ela mora aqui na cidade de Filipos e o nome de Lídia significa dores de parto. Então, eu entendo pela palavra de Deus que cada vez que a gente vai buscar o significado do nome de alguém, tem sempre alguma história que nos fala a respeito da sua personalidade. Nós vamos ver isso até mesmo quando Deus mudou o nome de Jacó, porque Jacó significava usurpador, suplantador, para Israel. Então, nós temos essa noção que o nome de alguém, ele tem um significado muito forte a respeito da sua personalidade, da sua vida. E Lídia, o nome dela significa a que sente dores de parto. Então, pelo nome dela, eu já fico imaginando que a situação da vida dela, embora ela fosse uma comerciante rica, porque a palavra do Senhor diz que ela estava na cidade de Filipos, e ela era vendedora de púrpura. A púrpura, ela era um pigmento extremamente difícil de ser extraído e muito caro. E nessa época, o púrpura, ele é um pouco mais forte que um violeta, assim, entre um violeta, um vermelho, mas ele é uma cor, assim, muito difícil. E nessa época do tempo antigo, as pessoas não tinham muitas opções de tecidos para fabricar roupas, porque era muito caro os processos de tingimento e as substâncias que eram encontradas para fazer esses tingimentos. Eram muito caros. A maioria das pessoas não tinha esse acesso. E a Lídia, ela trabalhava nesse sentido. Ela era uma importante vendedora de púrpura aqui. Tinha esse comércio, provavelmente não só da púrpura, mas os tecidos em si tingidos, que ela tinha esse comércio, ela fazia nessa cidade. E o interessante de adentrarmos na história de Lídia aqui situando o que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos a respeito dessa viagem do apóstolo Paulo. Essa já é a segunda viagem do apóstolo Paulo, está juntamente com ele Timóteo e Lucas. E o apóstolo Paulo, ele tem um desejo, a palavra do Senhor nos diz que ele estava pensando, estava cogitando continuar o seu processo de viagem indo em direção à Ásia. Mas o Espírito Santo ali, ele impediu por 2 vezes que ele seguisse rumo adiante como ele tinha imaginado. Que ele tentou por 2 vezes ir e o Espírito Santo lhe impediu que ele fosse. E até que uma determinada noite ele teve uma visão de um varão macedônico que disse para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele então, ao invés de seguir em direção à Ásia, como ele tinha pensado, ele segue em direção aqui à região da Europa, aqui para Macedônia. Porque inicialmente essa cidade de Filipos, ela foi conquistada pelos macedônios, pelo rei Filipe, por isso que ela se chama Filipos. Ela foi conquistada pelos macedônios e depois, com a dominação romana, ela se tornou colônia romana. Então o que os romanos fizeram? Os romanos pegaram a população militar, principalmente, e aqueles que eram mais antigos, e transportaram para a cidade de Filipos. E então, Filipos acabou sendo uma colônia romana, uma cidade onde era muito forte aqui a cultura romana. E o povo que estava em Filipos se orgulhava, inclusive, de ter essa cidadania romana. Porque a cidadania romana, nesse tempo, não era só daquele cidadão que nascesse
em Roma, mas ela poderia ser adquirida por conquistas, por algum favor que fosse prestado para a nobreza romana, alguém servir o exército, ou ser comprado de fato, alguém adquirir a cidadania romana. Então esse povo de Filipos era um povo um pouco mais orgulhoso, que tinha essa questão. O interessante, o que nos dá a palavra do Senhor, que quando o apóstolo Paulo vai para essa região de Filipos, ele não vai encontrar nenhum lugar para começar a pregar ou para orar. Porque neste tempo, nós retrocedendo a questão do cristianismo, não tinham igrejas formadas. Onde que os apóstolos, então, iniciavam seu trabalho de pregação? Eles começavam a pregar nas casas das pessoas, né? Eles se reuniam nas casas. Também procuravam sinagogas para estar pregando, porque muitas vezes pregações na sinagoga, ou alguma praça, algum lugar onde eles pudessem estar pregando a palavra do Senhor. Só que nessa cidade de Filipos, não havia um local onde o apóstolo Paulo pudesse pregar. E não tinha nem 10 famílias, porque assim, se tivessem 10 famílias romanas, pela lei da época, eles poderiam abrir ali uma sinagoga e cultuar. Mas não haviam 10 principais judeus ali de famílias para que pudessem criar uma sinagoga. Então a palavra do Senhor diz que algumas mulheres estavam à beira-rio, porque era o costume de, quando não ter um local para orar, se reuniam próximo a rios para orar. E ali estavam mulheres orando. E aí eu fico imaginando, cogitando cá comigo, que Deus mudou ali o traçado, que o Espírito mudou o traçado, a rota do apóstolo Paulo para a cidade de Filipos, porque tinham mulheres orando. Tinham mulheres orando. Eu acredito que esse Deus que ora, que quando você clama pelo nome dele, ele responde, embora aquelas mulheres não tivessem todo o pleno conhecimento de Cristo, Deus estava atento àquelas orações daquelas mulheres até para respondê-las, para que elas entendessem quem era Jesus. E o apóstolo Paulo vai para essa cidade. Então, eu creio que o Senhor Deus atendeu a oração dessas mulheres e enviou o apóstolo para lá. Porque quando o apóstolo ele vai para Filipos ali, ele não encontra um lugar, ele não tem um lugar para ele pregar. E aí ele vai orar na beira desse rio, onde ele encontra esse grupo de mulheres. E neste grupo de mulheres, uma dessas mulheres era Lídia. Lídia estava ali orando juntamente com as outras. E o apóstolo Paulo começa a orar e começa a falar a palavra do Senhor ali. E uma coisa importante, que mesmo que Lídia estivesse ali orando junto com as outras mulheres, quando o apóstolo está falando, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito lhe abriu o coração para que ela ouvisse aquilo que Deus estava falando por intermédio do apóstolo. Para que ela escutasse, o Espírito lhe abriu o coração. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo falava. Eu acho interessante que Deus chegou naquele coração, chegou naquele lugar, chegou naquela mulher e lhe abriu o coração para fazer algo maravilhoso. O que nos diz que às vezes nós estamos em oração, às vezes nós já temos até um trabalho na obra de Deus, mas às vezes nós precisamos parar para que o Senhor nos dê uma palavra, estejamos atentas, para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. E às vezes Deus quer falar conosco um pouco diferente, quer modificar a nossa história, e a gente não está entendendo. E assim como a história de Lídia, para começar, que esse nome dela significando aquela que sente dores de parto, eu imagino que a vida dela, embora ela fosse uma comerciante bem sucedida, ela era uma mulher que tinha condições, que ela tinha pessoas na sua casa, e ela era a administradora. Então, como ela era a administradora, eu posso entender que ela tinha uma parte profissional bem sucedida. Ela era uma profissional bem sucedida. E era ela que comandava o negócio. Isso não era comum acontecer, mulheres comandarem um negócio, um trabalho nesse período. Então eu entendo que ela era uma mulher que tinha um poder aquisitivo, ela era bem sucedida, mas por outro lado, essa mulher, ela tinha pessoas que dependiam dela, a sua casa, ou seja, as pessoas que trabalhavam para ela, seus empregados, seus servos, mas ela não tinha o marido, ela não tinha alguém mais, porque se ela tivesse um marido, fosse casada, certamente quem administraria os negócios seria o seu marido, pelo período histórico que ela está vivendo, mas é ela que administra tudo. E esse nome que quer dizer aquela que sente dores de parto, eu fico imaginando cada vez que alguém chamava ela, acho que até doía de ouvir falar. O nome dela sendo chamado de aquela que sente dores de parto. Então,
Por um lado, ela poderia dizer assim, eu tenho um reconhecimento profissional, eu sou uma mulher bem-sucedida, eu estou tendo um bom recurso, eu tenho bom dinheiro, eu tenho empregados ao meu mandar, mas por outro lado, a vida dela, será que era uma vida totalmente feliz? Será que era uma vida totalmente que tinha essa satisfação tão grande, satisfação pessoal, se o nome dela já está dizendo aquela que sente dores de parto? Então, por este lado, quando você pensa em dores de parto, é algo que não é agradável. Quem já teve filhos, quem já sentiu parto, quem já teve por parto normal ou por cesárea, independente do procedimento, com certeza passou por um processo de dor. Não foi algo fácil. Eu, das minhas 3 filhas, precisei passar por procedimento de cesárea pelo meu próprio organismo. Mas todo o período pós-cesárea, a recuperação sempre foi muito dolorosa, mais difícil e mais lenta do que no caso parto normal. Mas a minha filha do meio, eu passei pelo processo inicial de contração e de dores e fiquei durante um dia inteiro praticamente com dores, com contrações, já estava de 4 em 4 minutos, já tinha um pouco de dilatação. Eu estava sofrendo até que a médica realmente entendesse que era o processo do parto que estava acontecendo. Então, da minha filha do meio, eu posso dizer que eu senti um pouquinho dos dois. Um pouco da dor aqui do parto e a questão da cesárea. Mas, independente disso, o parto, o nascimento de uma criança é um processo doloroso, não é algo fácil de acontecer. E nem fácil para recuperar. É demorado toda essa situação. Então imagina uma mulher que é chamada aquela que sente dores de parto, não é aquela que ganhou o bebê, é aquela que sente dores de parto. Eu imagino que a vida dela, pessoalmente, talvez ela carregasse dores, tragédias, situações, talvez no seu sentimento ela fosse alguém que realmente sentisse dores. Alguma mulher machucada, maltratada pela vida, alguma mulher que passou por situações difíceis. Porque quando a gente pensa em dores de parto, a gente realmente fica pensando nessa questão da dor. Nós que somos mãe, a gente entende que a dor ela é um tempo, mas quando o bebê nasce, você esquece da dor. Você esquece que você está sentindo dor. Como eu estava falando a respeito dessa minha segunda filha, enquanto eu estava no hospital já aguardando a alta médica para vir para casa, enquanto eu estava mudando a bebê, eu estava sozinha no quarto, ela, em um determinado momento, começou a se afogar, aqueles líquidos do líquido amniótico, quando estava no ventre, começaram a vir e ela começou a se afogar. E eu peguei ela e saí correndo pelo corredor do hospital pedindo socorro. Eu nem lembrei que eu sentia dores, eu nem lembrei que eu tinha pontos da cesárea, eu nem lembrei naquele momento, por aquele impulso de sair. Então, muitas vezes, depois que nasce o bebê, o foco da gente é diferente. O foco da gente não é a dor, mas em si a criança. Mas essa mulher, imagina a situação dela, o foco da vida dela, cada vez que alguém chamava ela, vai lembrar da dor, da situação, da dor de parto, essa mulher chamada Lídia. Então, só para colocar dentro desse aspecto pessoal de quem era a Lídia. Essa mulher que, embora tendo toda essa questão, ela era uma profissional bem-sucedida, ela era uma mulher que provavelmente sabia resolver problemas, por ser uma boa profissional, resolver a situação da sua família. E ela servia a Deus. Ela já servia a Deus com aquele conhecimento que ela tinha ali do próprio judaísmo dessa questão. E ela orava a Deus. Mas chegou um momento que, enquanto ela está ali orando com aquelas mulheres naquele lugar, o Senhor lhe abriu o coração. Lhe abriu para quê? Para que a palavra penetrasse, para que ela ficasse atenta que o apóstolo Paulo estava dizendo sobre a vida dela. Então o Senhor lhe abriu o coração, foi um momento que importantíssimo para que ela entendesse. E não só lhe abriu o coração, como diz a palavra do Senhor, que ela tentou para aceitar Jesus. Ela foi batizada, não só ela, como toda a casa dela. E quando eu fico pensando assim, imagina a Lídia, essa mulher que era dores de parto, como é que será que deveria se conviver com ela? Uma mulher que o nome dela significa dor de parto, é uma mulher que sente dor, uma mulher amarga, e a mulher amarga, geralmente a tendência dela é tornar um ambiente amargo também. É responder da mesma maneira como ela recebeu da vida. Então eu imagino que para ela ser batizada e toda a sua casa, que eram aquelas pessoas que trabalhavam com ela ali, que conheciam a Lídia, certamente viram uma transformação na vida dessa mulher.
porque inicialmente essa mulher de dores de parto, agora o Senhor lhe abre o coração, ela é batizada, e agora toda a sua casa, ou seja, aquelas pessoas que dependiam dela, são batizadas. Mas para as pessoas serem batizadas aqui, para as pessoas se converterem, certamente o exemplo, o testemunho da transformação de Lídia foi muito importante. Porque para as pessoas quererem o mesmo Deus que Lídia está aceitando, as pessoas também têm que ver a transformação, a modificação e o testemunho de Lídia. Então Deus trabalhou aqui nessa mulher de tal maneira que ela esqueceu as dores de parto e agora ela tem uma criança para cuidar, ou seja, ela tem a obra de Deus para seguir em frente. E aqui toda a sua casa se batizou, seguiu esse processo aqui juntamente com ela, seguiu trabalhando. E a palavra do Senhor nos diz que ela chegou a um ponto de constranger. Olha, se você acha fidelidade em mim, obediência, entre na minha casa, permaneça na minha casa. E assim ela constrange o apóstolo, ela leva o apóstolo para sua casa. E ela demonstra aqui algo muito importante, marca do caráter da igreja de Filipos, que foi a hospitalidade, a unidade e a fidelidade. Ela traz isso para a igreja de Filipos, ela traz ali. E a casa dela, a casa de Lídia, se tornou a primeira congregação, a primeira igreja de Filipos. E quando eu vou ler lá a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, se mostra muito presente o trabalho feminino, o trabalho das mulheres naquela igreja. Porque quando o apóstolo Paulo passou por essa região, essa mulher se converteu, e se converteu não só ela, toda a casa, aquelas pessoas que dependiam dela, do seu trabalho ali, se converteram ao Senhor Jesus. Eu creio que foi pelo testemunho de Lídia aqui. Não só isso, ela transformou a casa dela num lugar para a igreja, ela colocou à disposição aqui todos os seus recursos, aquilo que ela possuía, para a obra de Deus, para o testemunho de Deus, e Deus continua abençoando, trabalhando na vida dela aqui, e vai salvando, vai convertendo. Depois nós temos um poderoso testemunho de conversão do carcereiro ali, com relação àquela situação que houve com o apóstolo Paulo, porque logo em seguida que Lídia se converte, depois o apóstolo Paulo está falando do Senhor Jesus, e ali uma jovem adivinha está querendo dizer, olha, eles são servo de Deus, está atormenta o apóstolo Paulo até que ele repreende aquele espírito maligno, e quando aquele espírito maligno deixa aquela jovem, os donos que usavam aquela jovem financeiramente acabam solicitando que Paulo então seja preso. E nós temos lá aquela história, né, que quando eles estão lá naquela prisão, eles estão louvando, apanharam, dão açoitados, mas estão lá louvando, agradecendo o nome do Senhor, e as cadeias caem ali, e o carcereiro acha que eles fugiram, e aí o carcereiro se converte por aquela situação ali, e esse carcereiro também e a sua família vão fazer parte, vão se congregar lá na casa de Lídia. Porque depois que acontece ali que ele sai do cárcere, o apóstolo Paulo, eles retornam para a casa de Lídia. Então, ali se iniciou uma congregação por um trabalho que começou com a transformação de uma mulher. De uma mulher que antes era aquela que se chamava de que sente dores de parto, mas agora ela é uma mulher que o coração foi aberto para a palavra de Deus. É uma mulher que o Espírito lhe abriu o coração para ouvir aquilo que Paulo estava falando. Às vezes não adianta nós ouvir mensagens, e às vezes passar o dia inteiro escutando mensagens, se nós não estivermos com o coração aberto para a palavra de Deus. Se nós não abrirmos nosso coração para que o Espírito fale conosco, para sermos o canal do Senhor. Então essa mulher que o Espírito lhe abriu o coração, que estava atenta ao que Paulo estava dizendo, foi uma mulher que teve a vida dela transformada. E olhem quanto é importante uma mulher sendo transformada no reino de Deus. Ela foi transformada, e não só transformada, ela foi usada para transformar vidas. Porque a sua casa se converteram, porque eles se batizaram, as pessoas que estavam ali dependiam dela, seus funcionários, todos se batizaram, se converteram ao Senhor, e a história dela foi diferente. E lá naquela casa dela se tornou a primeira congregação da cidade de Filipos. E aí nós vemos depois, 10 anos depois, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, quando o apóstolo se remete aos Filipenses, ele se remete com carinho para aquela igreja. E de todas as cartas do apóstolo, a carta aos Filipenses é a carta que tem menos advertências e mais elogios. E é uma carta que o apóstolo se refere ao trabalho das mulheres, é uma carta que o apóstolo fala a respeito da alegria,
É uma carta que o apóstolo tem saudade dessa igreja aqui, da cidade de Filipos. Foi uma igreja que se preocupou em mandar suprimento aqui, provisão para o apóstolo Paulo, que lhe manda ofertas, que mandou ofertas para as igrejas quando precisaram, e que depois manda ofertas para o apóstolo Paulo quando ele está na prisão, nesse período aqui. E essa carta é escrita na prisão e é chamada a Carta da Alegria, que o apóstolo se alegra e manda essa igreja também se alegrar no Senhor. Então vejam só o trabalho de uma mulher, sabe, quando uma mulher realmente se coloca nas mãos do Senhor para ser transformada, muitas vidas podem ser modificadas, muitas vidas podem ser transformadas. Quem sabe quantas mulheres com a história de dores de parto, sua vida foi difícil, foi dolorosa. Se nós fôssemos contar nessa noite, quantas histórias aqui estariam sendo narradas na nossa linha de tempo, aqui nos comentários, de mulheres que sofreram situações terríveis na sua vida. Quem sabe eu não estou falando para mulheres que sofreram traumas, mulheres que sofreram violência, mulheres que sofreram abuso, mulheres que sofreram traumas psicológicos também. Então, tudo isso pode dizer que a história dessas mulheres, ou como de Lídia, nosso nome no início possa ser até aquela que sente dores de parto. Porque a história não iniciou bonita, o nome não iniciou bonito, a sua trajetória de vida não foi aquela história que iniciou muito bem. Uma história que talvez traga dores, traga marcas, traga situações difíceis, mas uma coisa é certa, quando o Senhor lhe abre o coração para estar atento à palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar na tua vida, toda essa história pode ser transformada, assim como o de Lídia foi. Toda essa dor, todo esse sofrimento, toda a situação, toda marca, toda amargura, toda rejeição, o Senhor pode transformar essa história de derrota em vitória. Porque aquela mulher que se chamava dores de parto foi a mesma mulher que foi transformada pelo Espírito de Deus, a mesma mulher que se batizou, que deu testemunho para sua casa se converter, que na sua casa abriu-se a primeira igreja de Filipos. Uma mulher que fez diferença no seu tempo. Por quê? Porque ela ouviu, porque o Espírito lhe abriu os ouvidos para que ela pudesse ouvir o que a palavra estava sendo pregada. Muitas vezes nós ficamos ali só pensando no nosso nome, aquela que sente dores de parto. Às vezes nós estamos só pensando naquela situação, e agora mesmo com relação à pandemia, muitas talvez estejam nas suas casas, no seu silêncio, e no seu silêncio, até mesmo com seus pensamentos, com as suas dores, com o seu passado, com os seus problemas. Mas eu quero te dizer nesta noite que se você abrir teu coração, você vai ficar atenta para aquilo que a palavra do Senhor tem a falar no teu coração, que o Espírito Santo quer dizer ao teu coração, o Senhor pode transformar a tua vida, assim como ele transformou Lídia. E não só transformou ela, mas a vida dela foi usada para transformar muitas mulheres. Eu quero te dizer que o Senhor pode usar a tua vida para muitas pessoas serem transformadas, mulheres, homens, não só mulheres, mas homens também. Porque às vezes a gente só pensa no caso de mulheres que sofreram dores e os homens que também sofreram dores. Muitos homens também têm histórias. A diferença dos homens para as mulheres é que eles não falam as dores que eles sentiram e que eles sofreram na vida. Mas Deus pode transformar, e essa dor, essa diversidade, ela pode se transformar justamente no teu testemunho futuro. Na circunstância, ontem eu estava pregando ali na matriz e eu estava falando que tira a tua alegria. E uma das coisas que o apóstolo Paulo falava era a questão da circunstância. E a circunstância que o apóstolo escreveu essa carta aos Filipenses foi na sua prisão domiciliar em Roma. Então, naquela prisão ali, a circunstância dele não era uma situação boa, não era uma situação fácil de estar. Ele não estava em liberdade, ele estava ali inclusive por uma injustiça. Mas mesmo estando naquela situação ali difícil, de adversidade, de problemas, o Senhor usou a vida dele para transformar aquela situação, aquela circunstância que tirava alegria numa circunstância para usar a favor da obra de Deus. Porque enquanto ele estava preso ali na sua prisão domiciliar em Roma, ele pôde pregar a toda a guarda pretoriana. Que a guarda pretoriana, claro, em todo o império, significava cerca de 16 mil soldados. E esses soldados não eram o mesmo que ficava sempre ali com o apóstolo Paulo, eles se revezavam. Então eles saíam dali, ouviam uma palavra, o Senhor Jesus, eles se convertiam a Jesus, e onde eles andavam, eles replicavam aquela palavra. E quando o apóstolo escreve lá ao final da carta de Filipenses, ele vai dizer: e os que estão na causa de César também saúdam a igreja.
Ou seja, a palavra do Senhor, ela não estava presa naquele ambiente, naquela circunstância que foi uma situação de adversidade para o apóstolo Paulo. A palavra estava livre, porque pessoas, apesar da circunstância, ouviram a palavra de Deus. Então, nessa noite, que a palavra do Senhor possa tocar o teu coração, para que você possa ser transformado como Lídia foi transformada. Essa mulher que sentia, que o nome dela é aquela que sente dores de parto, e ser uma pessoa que, ao invés de falar sobre a dor, sobre o problema, pode ser uma pessoa que agora vai testemunhar do poder do Evangelho, uma pessoa que vai testemunhar das bênçãos que o Senhor tem feito, que a sua própria vida já vai ser um testemunho para os outros. Porque às vezes a gente só pensa que pregar a palavra é ali insistir com alguém. Não, a palavra diz isso, abrir a Bíblia e ler e explicar. E pregar a palavra não é só isso. A pregação do Evangelho, ela também se dá através do nosso testemunho. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas que tão de perto nos rodeia. O nosso testemunho, ele às vezes é capaz de falar mais alto, muitas vezes, que a palavra que está sendo pregada. Porque o nosso testemunho, a nossa vida, e D.L. Moody dizia que a nossa vida tem que ser a Bíblia que muitos vão ler. Porque muitos que estão no mundo, muitas pessoas que não conhecem a palavra, não vão pegar uma Bíblia para ler. E muitos até pegam, leem e não entendem. Mas a nossa vida tem que ser um testemunho vivo da transformação do Evangelho, da transformação que Deus pode fazer. Quando? Quando nós atentamos para ouvir aquilo que o Senhor tem que falar no nosso coração. Abrir o nosso ouvido, abrir o nosso entendimento. Às vezes a gente está tão focado na dor, está tão focado no nome, na que sente dores de parto, que a gente não consegue ver quando o Espírito está próximo de nós, abrindo nossos ouvidos para que o Senhor venha a falar. Talvez eu esteja falando com pessoas nessa noite que tiveram situações diversas. Mas entenda que o Espírito de Deus está falando no teu coração. Abra o teu coração para ver o que o Espírito está falando. A tua história pode ser transformada, a tua história pode ser mudada, a tua história pode ser diferente. Simplesmente creia que o Senhor pode transformar essa adversidade em bênção. O Senhor pode transformar essa tua história triste em alguém que agora vai falar de Jesus, em alguém que não só vai falar, mas vai viver digno do Evangelho a ponto de ser testemunha viva através das suas ações. Ser testemunha de Cristo não é só pegar a Bíblia e um microfone ou um canal e pregar, mas é viver a vida através das suas ações, das suas atitudes, porque eu imagino que a Lídia não deve ter pregado simplesmente de conhecer a palavra, até porque ela estava conhecendo, ela estava aprendendo, mas eu imagino que aquelas pessoas se converteram porque viram que Lídia mudou. Lídia não era mais aquela mulher amarga, talvez reclamando da vida. Lídia não era mais aquela mulher que estava sofrendo dores, amargura, tristeza do passado, não. Lídia era alguém transformada. Então eu te convido nessa noite para ser transformada pela palavra de Deus, para ser transformada, ser uma testemunha viva do Evangelho, daquilo que o Senhor tem ainda a fazer em nossas vidas. Esse é um tempo que o Senhor está chamando cada vez mais pessoas para serem transformadas, e não só serem transformadas, mas serem usadas por Deus para transformar vidas. Deus pode transformar vidas através da tua vida, através do teu testemunho, da tua mudança. Mas eu quero te convidar nessa noite também a colocar diante do Senhor todas as dores, toda a amargura, todas as dores do passado, tudo aquilo que veio na tua mente nesse momento, enquanto eu estava falando. E o Senhor traz no meu coração neste momento que pessoas que estão assistindo aqui, que o Senhor foi trazendo ao coração lembranças de dores e amarguras do seu passado. Então, tocada pelo Espírito de Deus, eu venho te dizer nessa noite aqui, vá colocando aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos orar, interceder a teu favor. Você não precisa nem escrever nada na linha de tempo aqui. É entre você e Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que essa dor, esse problema, essa amargura, essa situação da vida que ainda dói no teu coração, que você se lembrou, que o Senhor trouxe à tua memória nesse momento, você pode colocar aos pés da cruz. Você pode dizer, Senhor, me liberta dessa dor, me liberta desse passado, eu renuncio aos pés da cruz essa dor, esse problema, Senhor, que eu passei, que eu vivi, para que a minha história seja diferente. Aquelas mulheres, elas já estavam orando, mas naquele momento o Senhor abriu-lhe o coração. Então, talvez, quanto tempo você está orando para Deus mudar a tua vida, mudar a tua história? Deus mudar essa situação.
Mas nessa noite eu quero te dizer que o Espírito está falando contigo, que você abra realmente teu coração e escute o que ele está falando no teu coração, para que a tua vida realmente seja transformada pelo Espírito de Deus, para que a tua vida seja mudada, para que a tua história seja transformada e seja outra a partir de hoje. Que o Senhor venha falar no teu coração nessa noite, que o Senhor vai modificar as vidas. Amém?